E agora chegou a hora da gente conversar com o nosso querido Alice. Alice Miranda é médico endocrinologista e ele veio hoje conversar com a gente e eu tava imaginando, será que as pessoas sabem a importância de uma vitamina D, a importância de uma vitamina B12, a importância das vitaminas e o quanto elas vão agir relacionada aos nossos hormônios, né? Tem muita gente que vai ser medicado porque, na verdade, o profissional, o médico, vai indicar depois dos seus exames feitos. Mas tem muita gente que não está entendendo quais são as necessidades e quem pode e quem não pode. E como muitas vezes as pessoas têm a liberdade de ir numa farmácia e encontrar de forma muito fácil as vitaminas, elas acabam comprando sem nem saber se estão necessitadas ou não. E ele vai explicar pra gente logo de imediato o que é essa deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina B12 e a vitamina B2, que também tem, né? A gente quer entender melhor e observar como é que as pessoas podem chegar a essa conclusão de que elas precisam ou não precisam. Tá meio bagunçada essa história de vitaminas, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Vanusa. Vanusa, primeiro a gente vai esclarecer qual o conceito de vitamina, né? Vitaminas são as substâncias que a gente necessita para o nosso organismo, ou seja, não é sintetizado pelo organismo, mas a gente necessita em pequenas quantidades. Sim. Essas substâncias, elas fazem parte das reações do organismo, ajudam no metabolismo, e a gente tem como vitaminas um número restrito, a gente não tem um número grande. Às vezes a pessoa chega no consultório, doutor, eu quero dosar todas as minhas vitaminas para ver como é que eu estou, para ver se tem algum problema. Quais são as vitaminas que a gente tem? Vitamina A, D, E, K, que são lipossolúveis, elas se diluem com a gordura mais facilmente e elas ficam, de certa forma, depositadas no organismo. Então, às vezes a pessoa exagera na dosagem, em tomar a vitamina e pode ter um excesso. A gente precisa em pequenas quantidades. Se a pessoa toma demais a vitamina, pode ter o malefício desse excesso, que são as doenças por causa do excesso, a hipervitaminose. Ou seja, do mesmo jeito que tem um problema da deficiência, existe o problema da hipervitaminose. Essas são as lipossolúveis. E as hidrossolúveis nós temos o complexo B, que daí vai B1, B2, B6, B12, B9. Nós temos 8 vitaminas do complexo B, de bola. E temos também a vitamina C. Observe bem que, assim, na época, por exemplo, das grandes navegações, o pessoal descobrindo o mundo e tal, eles não levavam, por exemplo, frutas. E até, às vezes, levavam e estragavam. O que é que acontecia? Faltava fruta e logo depois de um tempo, faltava o quê? Vitamina. As pessoas começavam a perder os dentes por causa da falta de vitamina. E isso eles não sabiam que era por causa da vitamina. Então a pessoa começava a ficar fraca, começava a ter sangramento, começava a perder os dentes, simplesmente porque não tinha frutas. Ou seja, se a gente tiver um consumo adequado, uma alimentação balanceada, a gente consegue suprir, sim, todas as vitaminas necessárias. Doutor, quando uma vitamina ela vai ser necessária para o corpo dessa pessoa, vai ter muito a ver com a idade, com uma doença crônica, com algum problema que ela esteja passando por causa dos seus hormônios, daí então a necessidade de ter essas vitaminas no seu organismo, e se somente as frutas, não dependendo da idade, vão, na verdade, entregar essas vitaminas? Pronto, excelente pergunta, né? Então a gente tem sim um protocolo de avaliação em determinados casos. Por exemplo, o paciente que tem obesidade, ele deve ser investigado para ver se tem deficiência de vitamina D, D de dado, certo? O paciente que tem diabetes, o paciente que está com mais de 60 anos de idade, então ele tem que investigar a deficiência de vitamina D de dado. A deficiência de vitamina D, por exemplo, ela aumenta o risco de queda e fratura. Então a gente não deve deixar em deficiência de vitamina D. Então, para cada situação, existe sim a orientação, a indicação de dosagem e de reposição. Lembrando que deficiência é um problema e o excesso de vitamina também é um problema. E essas vitaminas são as mais comentadas, vitamina D e a vitamina B, que vem todo esse complexo B. Tem que ficar atento. O paciente que tem diabetes também, Vanusa, ele tem uma deficiência de vitamina B12, por causa da medicação, que pode provocar isso, ou até pelo próprio diabetes. A vitamina B12, por exemplo, ela está associada à formação dos neurônios, certo? Então, ela pode, a deficiência de vitamina B12, até desse complexo B, a pessoa começa a sentir problemas em relação aos nervos.
um formigamento, uma queimação. Dificuldade, por exemplo, de raciocinar. Raciocinar também, exatamente. Mas o excesso da vitamina B12 também, essa hipervitaminose, a pessoa pode sentir um mal-estar também. E nesse excesso de vitamina B12, às vezes até um problema de pele. Às vezes a pessoa sente, tem gente que refere, mas aparecimento de umas acnes por causa do excesso de vitamina B12. Porque é muito comum, como você bem comentou, a pessoa chega lá na farmácia e comprar vitamina, porque acha que está em deficiência de vitamina. A pessoa acha que não está dormindo bem por causa da vitamina. Às vezes a pessoa não está dormindo bem porque ela está no celular até 11 horas da noite, no celular, no tablet, na televisão. Então, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto da deficiência, como também o cuidado da hipervitaminose. E cada vitamina existe um motivo, se a gente deve pedir ou não. Quando eu comentei das frutas, que a maioria já tem todas as vitaminas, mas a vitamina B12, ela vem principalmente da carne vermelha. Então, vamos supor, a pessoa ela escolhe fazer uma dieta vegana, certo? Então, se ela escolhe um estilo de vida vegano, beleza, sem problema. Só que a gente tem que ficar de olho em algumas vitaminas. Dentre elas, a vitamina B. Então, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Tem que ser uma coisa individualizada mesmo. Saber o estilo de vida, o que é que a pessoa come, certo? Se tem alguma doença, se tem história familiar de alguma doença. Muito bom, doutor. Você esclareceu assim perfeitamente bem para as pessoas entenderem um pouco, porque tem gente que nós todos, né? Muitas vezes não temos que conhecer tudo. Os profissionais que conhecem. Por isso que você tem que ter muito cuidado com as dicas que as pessoas dão. Eu tô tomando vitamina tal, se fosse você também tomava. Porque às vezes a pessoa diz pro outro o que tá sentindo e daí então, com a informação que a pessoa passa, ele quer tomar a mesma vitamina que o outro tá tomando, sem nem saber se tem algum problema de saúde, se tá passando por outros problemas que de repente não tem nada a ver com o que o amigo está, mas parece que as pessoas não se atentam a isso. Outra informação que me chama a atenção é, por exemplo, se na infância, se na parte da adolescência, na adolescência daquela pessoa, ela não foi de comer frutas, não teve uma alimentação bem balanceada, se ela não teve as proteínas necessárias nesse organismo, ela pode ter problemas mais sérios, tanto na fase adulta como na terceira idade, e se ela pode ter problemas ainda com esta idade, por ela tirar determinados alimentos, porque no passado a gente tinha uma alimentação que era básica, arroz, feijão, carne, o ovo, a salada, a farinha, e era o suficiente, era o peixe, não tinha tantos desejos na alimentação como hoje. A gente chega no supermercado, você chega no açougue, você encontra de tudo, inclusive até o que tu não imaginava que existisse, né? E aí a gente fica imaginando, poxa vida, hoje nossos filhos têm tudo nas mãos deles, mas parece que está faltando o principal, que são as vitaminas. Isso é preocupante. É muito preocupante, e falando da vitamina D em específico, que a vitamina D, a deficiência na infância, pode provocar inclusive o raquitismo, certo? E a vitamina D é uma vitamina que a gente adquire pelo sol. Só que já existe uma recomendação formal de reposição, até sem necessidade de dosar o valor da vitamina D. Isso é uma reposição em pequenas doses. Cuidado, quando tem altas doses, pode ter um problema renal. Já recebi pacientes que, infelizmente, evoluiu com a falência renal por causa do excesso de vitamina D. Porque ele acha assim, quanto mais vitamina D eu tiver, melhor, não tem problema. Aí a pessoa vai tomando altas doses, e aí tem um problema. Aí voltando para a deficiência na criança. A vitamina D, como é uma vitamina que a gente adquire do sol, então tem que ter um contato com o sol. Lembro bem, início de carreira, quando ia visitar PCF rural, tal, essas coisas. E aí tinha uma mãe, por exemplo, que simplesmente nasceu o bebê e ele estava sem contato com o sol por mais de 2 meses. Ficava no quarto, mais de 2 meses sem contato com o sol. Então o pessoal não tem noção da importância que é o sol. Então o sol para a vitamina D para a criança é muito importante. Então a deficiência da vitamina D na criança pode provocar o raquitismo. E esse problema, por exemplo, pode persistir até a idade adulta. A deficiência de vitamina D pode estar até associado, não existe uma causalidade bem conhecida, mas pode estar associado a doenças autoimunes, pode estar associado a infecções, uma queda na imunidade. Então a gente não deve deixar nessa deficiência. E existe uma recomendação formal de reposição em baixas doses. Uma necessidade maior existe na terceira idade. Na terceira idade, a deficiência de vitamina D ela deve ser combatida e deve ser reposto uma quantidade um pouco maior.
Então, a depender da idade, já ganha uma vitamina D para prevenir queda, para prevenir fratura. A gente está vendo cada vez mais, é o normal o avanço da medicina, tudo mais, e a gente precisa se precaver, por exemplo, das quedas e fraturas. Doutor, a gente observa que cada dia que passa as pessoas estão vivendo até relacionado à alimentação sobre moda. Isso. Ah, ninguém vai comer carne durante tanto tempo. Ah, porque agora tem Tira gente glúten, que nem... Tira o glúten, tira o glúten, tira o leite. Tira o leite, tira... Enfim, tudo que há de necessário para esse organismo. O que chama atenção é que as nossas crianças, elas estão ficando adolescentes mais cedo. Parece que a idade ainda não chegou e elas já estão tendo práticas e já estão tirando as alimentações porque houve alguns amiguinhos falarem, até elas já estão mudando. Sim, muitas vezes nem com a orientação de pai e mãe. Daqui a pouco seu filho está passando mal dentro de casa porque está deixando de se alimentar. Deixando de comer determinados alimentos, né? A gente tem que trazer sempre aquela ideia da alimentação mais natural, melhor possível. Alimentação mais natural. Desembale menos, descasque mais. Seria o quê? Tirar menos aquela coisa de comprar o industrializado e vamos para alimentação de verdade. Porque a alimentação de verdade é o arroz, feijão mesmo, a salada mesmo. As crianças hoje não brincam mais também. Isso. A gente já não vê mais as crianças correndo. Correndo, exatamente. A pessoa fica muito no celular, no tablet, então é algo que a gente tem que combater. Então a gente tem que mostrar para a criança tem que ser criança. Sim. Eu costumo falar isso para meus pacientes, criança tem que ser criança, porque às vezes a gente esquece que a criança é criança, aí fica lá no videogame muito tempo, no joguinho no computador, às vezes até muito tarde, aí afeta o sono, afeta toda a parte hormonal, melatonina, cortisol e tudo mais, crescimento, hormônio de crescimento, afeta até o crescimento. Sim. Então, é uma coisa bem complexa. Algumas vitaminas funcionam com função hormonal, dentre elas a vitamina D de dado, ela tem uma ação hormonal, é até uma classificação, a gente chama vitamina D, mas é um hormônio também. Então, tem alguns detalhes, ela interfere muito no metabolismo osteometabólico. Então, a gente tem que analisar, individualizar, avaliar como é a alimentação, como é o estilo de vida e fazer a reposição de maneira adequada. Inclusive, quando o senhor fala da vitamina D, chama por um outro lado. A vitamina D também não é tomar do jeito que a pessoa quer, mas é da forma como o médico vai orientar. De repente, você fez seu exame e você percebeu não. O médico vai lhe dar o diagnóstico de que você só precisa de uma quantidade X de vitamina D. Ou que você só precisa tanto tempo de vitamina D. Assim como dizem que a vitamina B12 também, orientada pelo profissional, ela pode ser contínua, dependendo da quantidade que você precisa dessa vitamina. Por que eu falo isso, doutor? Porque a gente vê hoje estampado nas prateleiras várias vitaminas e várias marcas de vitaminas. E isso tem que ser analisado também, por quê? Porque, de repente, para você é uma vitamina, um comprimido uma vez por semana. Pode ser necessário mais vezes na semana, ou até nem tanto assim. Isso também é muito sério, né, doutor? É muito sério, é uma tendência da cultura americana. A cultura americana é de chegar, às vezes na farmácia, às vezes até no supermercado mesmo, o supermercado está lá disponível, e sair com várias caixinhas de vitaminas, polivitamínico. Então, é uma tendência da cultura também de utilizar muito alimento industrializado. Então, falta o quê? Alimentação de verdade. E aí estão tentando suprir com as vitaminas. Com essas vitaminas. E aí vem o quê? Hipervitaminose, que é doença também. Doutor, você falou da vitamina B12, que é a mais comentada. Acho que todo mundo só fala de vitamina B12, mas o senhor falou das outras vitaminas. B1, B2. B1, Vamos B2, entender B6, que vitaminas B9, são essas. São vitaminas desse complexo B. O complexo B é bem grande, são 8 vitaminas do complexo B. E, de maneira geral, como regra geral, elas participam do metabolismo. Então, ajuda o metabolismo. Eu falei da parte de neurônio, tem a parte da cognição, que é a parte da memória. Então, tem toda essa parte da parte da imunidade também. Como regra geral, essas vitaminas, uma muito conhecida do complexo B é o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina B. Então, elas às vezes têm um nome um pouco diferente. A vitamina B2, a riboflavina. Então, são substâncias que a gente às vezes conhece por outro nome, mas fazem parte desse complexo B. Elas estão juntas nesse complexo B e agem nesse sentido. Melhorar a parte da imunidade, melhorar a parte nervosa, do neurônio em si, a parte da cognição. Às vezes acontece, a pessoa realmente começou a ter uma desorientação.
A causa da vitamina B12 pode provocar isso? O complexo B pode provocar isso? Pode. Inclusive, em idoso com quadro de demência. Às vezes, tá com quadro de demência, tá esquecendo. Será que é um Alzheimer? Aí vai dosar? Não é Alzheimer, é a falta de vitamina B. A pessoa que ingere muita bebida alcoólica, um etilismo crônico, ela pode ter isso também. E um grupo muito especial, aqui, a gente não comentou, os pacientes após cirurgia bariátrica. Então, os pacientes após cirurgia bariátrica, a depender do tipo de cirurgia, da extensão da cirurgia, eles podem ter uma síndrome desabsortiva. Ele acaba tendo uma absorção um pouco menor e aí tem um problema de vitamina. A cirurgia bariátrica, eu costumo falar que é muito boa, é excelente. É tão excelente que o paciente às vezes esquece que precisa do médico. Então ele some. Aí quando volta, não, doutor, estou voltando porque estou cansado, com isso, com aquilo, fica 2, 3 anos sem aparecer. Aí eu sei, não, então vamos dosar, vamos avaliar, então tem que ter um acompanhamento mesmo. Doutor, a gente falou do lado bom das vitaminas, mas a gente tem que falar dos sintomas que podem ser negativos se caso você começar a ter essas vitaminas no seu organismo, ele não precisando. Exatamente. A gente precisa falar muito desse outro lado da situação, porque as pessoas só falam do lado benéfico e só falam dos benefícios, mas mais do que os benefícios, a gente tem que entender quando é que a gente não pode tomar e quais são os sintomas, né, que ele pode trazer. Aí seria aquela pessoa, interessante, se a pessoa está com deficiência, ela começa a sentir um mal-estar geral, não consegue render direito. Se ela está em excesso, mesma coisa. Vai sentir também os mesmos sintomas. Sente esse mal-estar, não consegue render direito do trabalho, não consegue lembrar direito das coisas. Então a gente pensa assim, a pessoa deve estar com falta de vitamina e fica tomando mais, né? Ela acha que está com falta de vitamina e fica tomando mais e fica só piorando isso daí. Não consegue dormir direito, sangramento, pode acontecer sangramento por causa de excesso de vitaminas. A pessoa começa a ter sangramento de gengiva, por exemplo. A deficiência pode provocar isso e o excesso também pode provocar isso. Por isso que a vitamina, ela precisa, o nosso corpo precisa em pequenas quantidades. E precisa fazer os exames para saber se há essa necessidade. Avaliar para ver se tem essa necessidade. Muitas vezes só a alimentação vai ser o suficiente. A alimentação saudável, a atividade física resolve praticamente todos os problemas, resolve tudo. Pronto. Então, assim, o doutor já falou aqui quando é que essa suplementação é indicada. Aí eu queria entender um pouquinho também sobre a vitamina K. Vitamina K, pronto. A vitamina K é uma vitamina que ela, em excesso, é o que pode provocar até o distúrbio de sangramento. É uma vitamina que é necessária também, certo? Então a vitamina K, ela é bem necessária, mas também tem que tomar cuidado com esse excesso. Ela faz parte dessa parte de hemostase, que seria controlar a parte do sangramento. Ela auxilia também. Tem também a parte da vitamina K, que ainda não está muito bem associada. Será que ela pode ajudar com relação à redução da placa de cálcio, de ateroma, dos vasos, que poderia ajudar com relação à prevenção de infarto, mas não está muito bem confirmado isso. Principalmente a parte de sangramento. Certo? Doutora, a vitamina, ainda voltando para a vitamina B12, eu queria entender ela relacionada ao coração. Pronto. A vitamina B12, com relação ao coração, em termos de infarto, esses problemas, não tem essa associação. A associação da vitamina B12 pode estar associada ao coração nessa parte da inervação, né? Que acaba prejudicando toda a parte de inervação que tem no organismo todo, né? Então, tem no organismo inteiro inervação, todo local. Então, para esse neurônio funcionar de maneira adequada, tem que ter a vitamina B12 de maneira adequada. Às vezes a pessoa tem um problema, que é uma doença autoimune, que é lá no estômago, que é o local onde ocorre a absorção. Ela tem um problema autoimune que não consegue absorver de maneira adequada, ela não sabe que tem. E aí ela, às vezes, repõe uma dose mais baixa e não consegue atingir o nível adequado, para atingir uma dose maior. A depender da situação, às vezes até injetável. Então... Isso, doutor, eu queria entender qual é a diferença de uma vitamina B12 injetável e a diferença dela só em comprimido. A gente tem comprimido, tem absorção sublingual e tem ela injetável também. Injetável seria intramuscular, é uma vitamina que pode ser feita intramuscular e dá uma dose maior, consegue repor uma dose maior. Mas isso daí é mais necessário naqueles pacientes que têm um problema de absorção. Ou uma doença autoimune lá no estômago, por exemplo, ou passou por uma cirurgia bariátrica, também, por exemplo. Lembrando que essas vitaminas, só tomar um cuidado dessas lipossolúveis e das hidrossolúveis. As lipossolúveis, como acumulam no tecido adiposo, às vezes demora meses para voltar ao valor normal. Se a pessoa exagera nela, a vitamina D, a pessoa está tomando, às vezes chega, estou com minha vitamina D muito alta, o que é que eu tenho que fazer? Infelizmente, esperar. Está lá na gordura. E sendo injetável, fica mais complicado ainda, mais né? Complicado. Mais complicado. Tem problemas também alérgicos
relacionado a essas vitaminas? Porque assim, essa injetável, se você tiver um problema alérgico, corre o risco até de você vir a óbito, né? Pois é, complica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente com a alta administração, porque é aquela coisa, porque eu vi no meu vizinho que ele foi ali na farmácia, tomou uma injeção e ficou bom, melhorou. Mas o problema do vizinho, às vezes não é igual ao nosso problema. Às vezes pode estar sentindo a mesma coisa, mas a origem do problema é diferente. Pronto. Na infância, na fase adulta ou na terceira idade, esses valores vão influenciar muito? Vão influenciar muito, pode mudar de acordo com cada faixa de vida, a necessidade de vitamina também vai mudar. A grande dica dessa parte da alimentação balanceada e também conversar com o seu médico, ter um acompanhamento nutricional adequado, certo? Nutricionista é fundamental nesse acompanhamento, que é o que a gente chama assim de comida de verdade. Certo? Mais comida de verdade, menos comprimido. Se a pessoa faz uma alimentação mais adequada, a tendência dela precisar de um comprimido é menor. Pronto. E as vitaminas, elas são mais necessárias? É mito ou é verdade que algumas vitaminas, principalmente relacionado a hormônios, é mais necessárias para as mulheres do que para os homens? Isso, então existe uma necessidade diferente entre mulher e homem. Isso acontece mesmo. Parte hormonal é diferente, né? Metabolismo é diferente. Então sim, a gente tem essa diferença da vitamina para a mulher e da vitamina para o homem também. Bom, buscar o profissional para entender melhor. Eu queria só que o senhor respondesse a questão da diabetes. Nós temos a tipo 1 e temos a tipo 2. E agora, a tipo 5, isso é verdade? Eu queria entender melhor sobre essa classificação e o que ela significa, né, para a doença. Tema muito interessante, tema novíssimo, está surgindo agora mesmo. O que foi que mudou, Vanusa, com relação a isso? É que a Federação Internacional de Diabetes, ela adotou essa metodologia nesse último mês e a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, né, também está adotando essa metodologia. Quando é que a gente encontra esse diabetes tipo 5? O diabetes tipo 5 é aquele associado à desnutrição. Olha só esse paradoxo. Geralmente, quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa em quê? Comida demais. A pessoa comeu demais, aumentou o peso e virou diabético. Esse tipo 5, ele vai na contramão de tudo isso que a gente pensa. Quem está passando fome mesmo. Quem está passando fome mesmo, exatamente. Então, é um tipo de diabetes que ele foi descrito a primeira vez na Jamaica. Há mais ou menos isso no século passado, há mais ou menos uns 70, 80 anos atrás. E era associado exatamente àquelas crianças que tinham desnutrição desde a época da gestação, ou seja, a mãe já estava desnutrida. A mãe desnutrida, o bebê, o feto desnutrido, virou uma criança desnutrida e um adulto desnutrido. Nessa desnutrição crônica, nessa falta da alimentação de maneira adequada, as células do pâncreas, elas não se formam direito. Se elas não se formam direito, elas até morrem mais cedo. Morrendo mais cedo, aí vai precisar de insulina a vida toda. Confunde muito com o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, geralmente entre criança e adolescente, geralmente pessoa com peso um pouquinho menor. Mas a grande diferença se chama desnutrição, uma desnutrição crônica. Então a gente vai encontrar isso onde? Em situações, em regiões, em cidades que tem uma pobreza maior. Aí onde tem que ficar atento ao nosso interior, às nossas regiões. Doutor, isso também não coloca um ponto de interrogação em nossas mentes, porque também essa desnutrição pode ser justamente os nossos comportamentos dos últimos tempos? Olha o que a gente está falando. A gente está falando da necessidade de uma vitamina B12, de uma necessidade de um tipo de vitamina. E também pode acontecer com aquela modinha de querer passar fome, né? Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente pode ter um obeso desnutrido, um obeso malnutrido também. Isso pode ter. Se a pessoa troca a alimentação, por exemplo, a pessoa gosta de tomar por dia uns 2 litros de refrigerante. Acontece. Sim. E é muito comum. A gente pensa, isso é comum em qual classe social? Às vezes, isso daí é mais comum naquela pessoa que tem mais necessidade. E ela acaba utilizando isso daí, no mais fácil. Vai no mais fácil e tal. Então, pode acontecer. Deixando de se alimentar para se suplementar com, de repente, uma vitamina. Hoje, com tantas marcas no mercado, a gente se pergunta, será que tem a vitamina certa naquele produto que você está comprando? Hoje a gente observa algo. Eu sou de uma época
que só tinha uma vitamina C. Só tinha um tipo de vitamina C. Era o Beltrão de Fontoura com bacalhau. Aí hoje a gente vê numa prateleira trilhões de vitaminas. E cada dia que passa chegando mais e mais vitaminas diferenciadas, de vários sabores. E assim, de repente, você não sabe se aquela marca que você está comprando... E as pessoas sempre partem muito para essa história. Não tem isso. Hoje você não consegue mais entender o que é barato, o que é caro, o que tem de vitamina ali e o que não tem. A gente pode estar se enganando muitas vezes, né? Com certeza absoluta. Nossa, isso é complicado. O certo mesmo é se alimentar corretamente. Corretamente. O arroz com feijão, uma saladinha e uma carne resolveu para os problemas. Eita, doutor. Doutor, faltou alguma informação que a gente ainda possa levar para quem está em casa? Alguma vitamina que o senhor tem observado que as pessoas estão valorizando tanto e que não estão passando por vocês profissionais? Pois é, o grande alerta seria na vitamina D de dado, principalmente. Vitamina B12. Virou meio que moda, né? Isso, mas principalmente a D, vitamina D de dado. Sempre tem uma modinha da vitamina D. Alguém fala para alguém que melhorou minha doença autoimune. A pessoa vai e exagera na vitamina D. Então, o grande alerta é desse da vitamina D de dado. Então, é necessária? Sim. Em excesso, é prejudicial também. O melhor mesmo é ir para o sol, tirar seu filho de dentro de casa, tirar ele das redes sociais, um feriado como hoje, por exemplo, vai andar de bicicleta, já dá 10 horas. Um solzinho bom. Solzinho bom, né? As pessoas estão fugindo do sol. Estão fugindo do sol. Estão fugindo. Crianças usando uma proteção, muitas vezes, num horário que ela deveria estar recebendo esse solzinho, né? Exatamente. Tá bom. Acho que a gente falou tudo, né? Sim. Quero agradecer pela sua presença. Que agradeço. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pode colocar nas redes sociais o Wallace Miranda, o Wallace Holanda Miranda, me encontra facinho.